E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 9, 10 e 11 de Êxodo. Estamos no nosso 35º dia de leitura para a honra e glória do Senhor e vamos continuar firme até o final. Bom, se você quer participar do nosso plano de leitura, quer ler junto conosco, mas ainda não faz parte, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações, para receber os vídeos, as postagens e tudo mais, certo? Assim você vai ficar mais por dentro, entendeu? É como se fosse uma leitura em grupo, só que no YouTube, tá certo? Pois é, isso aí. Também deixe seu like se você gostou do vídeo, pois vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio que nós temos de estar aqui lendo as Sagradas Escrituras. E em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos guie e abra os nossos olhos para que a gente possa entender claramente, para que a gente venha, enfim, viver claramente tudo aquilo que a gente lê. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pronto, então vamos lá. O capítulo 9 recebe o título assim: A praga sobre os animais. Versículo 1. O Senhor ordenou a Moisés: Volte ao faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você continuar a detê-lo e a recusar-se a deixá-lo sair, a mão do Senhor ferirá com uma praga mortal todos os seus animais: cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. Mais uma vez, porém, o Senhor fará distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios. Não morrerá um só animal de Israel. O Senhor já definiu quando a praga começará. Amanhã o Senhor ferirá a terra. O Senhor fez como tinha dito. Na manhã seguinte, todos os animais dos egípcios morreram, mas os israelitas não perderam um só animal. O faraó mandou investigar e confirmou que o povo de Israel não havia perdido um só animal. Ainda assim, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele continuou se recusando a deixar o povo sair. Pronto, encerramos aí a praga da morte dos animais, e agora nós vamos para a praga das feridas purulentas. Versículo 8. O Senhor disse a Moisés e Arão: Peguem um punhado de cinzas de um forno de olaria. Moisés deve lançá-las no ar diante dos olhos do faraó. As cinzas se espalharão sobre a terra do Egito, como poeira fina, e provocarão feridas purulentas nas pessoas e nos animais em todo o Egito. Então Moisés e Arão pegaram um punhado de cinzas de um forno de olaria e se colocaram diante do faraó. Moisés lançou as cinzas no ar. Surgiram feridas, tanto nas pessoas como nos animais. Nem mesmo os magos conseguiram permanecer diante de Moisés, pois surgiram feridas neles, e também todos os egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o faraó se recusou a ouvir. Pronto, agora nós vamos para o versículo 13, que recebe o título: A praga do granizo. Versículo 13. O Senhor disse a Moisés: Amanhã levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, sobre seus oficiais e sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. A esta altura eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com uma praga que os apagaria da face da terra. Mas eu poupei a fim de lhe mostrar meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Ainda assim você se exalta sobre o meu povo, recusando-se a deixá-lo sair. Por isso amanhã, a esta hora, enviarei a tempestade de granizo, mais devastadora de toda a história do Egito. Rápido, mande seus animais e servos deixarem os campos e procurem abrigo. Quando o granizo cair, todas as pessoas e animais que estiverem ao ar livre morrerão. Alguns oficiais do faraó se atemorizaram com o que o Senhor tinha dito. Sem demora recolheram seus servos e animais dos campos. Mas aqueles que não deram atenção à palavra do Senhor deixaram seus rebanhos e servos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todas as plantas em toda a terra do Egito. Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas. Destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi a região de Gósen,
onde vivia o povo de Israel. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Desta vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega, eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Todo o linho e a cevada foram destruídos pelo granizo, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. O trigo comum e o trigo candeal, porém, foram poupados, pois ainda não tinham brotado do solo. Moisés deixou a corte do faraó e saiu da cidade. Quando estendeu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva torrencial parou. Ao perceber que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, o faraó voltou a pecar, e seu coração mais uma vez se endureceu, assim como o de seus oficiais. Uma vez que seu coração continuava endurecido, o faraó recusou a deixar o povo sair, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Pronto, encerramos aí o capítulo 9. Agora nós vamos para o capítulo 10, que recebe o título: A Praga dos Gafanhotos. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: volte ao faraó, pois endureci o coração dele e o de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu os ridicularizei aos egípcios, e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre o seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra de modo que não se poderá ver o chão. Devorarão o que restou de suas colheitas, depois da tempestade de granizo. E também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos. Invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como esta. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte se aproximaram do faraó e suplicaram: até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele, vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas quem exatamente irá? Moisés respondeu: iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos, que eles cubram a terra do Egito e devorem todas as plantas que sobreviveram à tempestade de granizo. Assim Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento leste havia trazido os gafanhotos. Eles invadiram todo o Egito e desceram em nuvens densas sobre seu território, de uma extremidade à outra. Foi a pior praga de gafanhotos de toda a história do Egito, e jamais houve outra igual. Pois os gafanhotos cobriam toda a superfície e escureceram a terra. Devoraram todas as plantas nos campos e todas as frutas das árvores que tinham sobrevivido à tempestade de granizo. Não restou uma só folha nas árvores nem nas plantas em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Perdoe meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor seu Deus que ele me livre desta morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mudou a direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não sobrou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. Pronto, agora nós vamos para o versículo 21, que recebe o título: A Praga da Escuridão. Versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada.
Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras. Ninguém saía do lugar, mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e o faraó se recusou a deixá-los sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei seu rosto novamente. Versículo 29, encerramos o capítulo 10. Agora nós vamos para o capítulo 11, que recebe um novo título. A morte dos filhos mais velhos dos egípcios. Versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse: assim diz o Senhor, à meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito, um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles, ou seus animais. Com isso vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando: por favor, vá embora, saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés: o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Amém, meus irmãos? Encerramos aqui no versículo 10 do capítulo 11. Encerramos também hoje a nossa leitura de hoje, nossa leitura diária, certo? Que Deus continue te abençoando, dando graça e sabedoria, que a cada dia a gente venha amolecer nosso coração para obedecer ao Senhor, que nosso coração não esteja endurecido como o de faraó, para que assim a gente venha ouvir e obedecer ao Senhor. Certo, irmãos? Pois é isso aí. Se você gostou do vídeo, se você gostou do propósito e quer participar, se inscreva e ative o sininho e deixe seu gostei, porque assim você vai estar participando do propósito, você vai receber os vídeos todos os dias e vai participar. E quando você deixa seu gostei, você diz que gostou do vídeo, que o propósito é legal. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo, porque assim você vai abençoar muitas pessoas, certo? Pois é isso aí, meus irmãos. Que tenham um excelente dia, tchau, Pai do Senhor, e até amanhã.